Olá, meu nome é Cíntia, estou de volta no projeto Leituração e hoje eu trouxe uma história de Ruth Rocha, O Rei que Não Sabia de Nada. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Onde está o nosso rei? Olê, olê, olá. Onde está o nosso rei? Olê, seus cavaleiros. Ele está em seu castelo. Olê, olê, olá. Ele está em seu castelo. Olê, seus cavaleiros. Era uma vez um reino muito, muito longe daqui. Neste reino vivia um rei e seus ministros. Os ministros fingiam que trabalhavam e não gostavam muito de fazer nada. Eles só sabiam resolver os problemas deles, só deles. Um dia apareceu no reino cientistas com uma máquina inovadora. Eles mostraram aos ministros uma máquina fantástica, única, que jamais existiu. Essa máquina resolvia todos os problemas. Ela era capaz de cuidar das plantações sozinha, ela cuidava das fábricas, ela podia dirigir carros, ela podia controlar semáforos, ela podia dar aulas nas escolas e até controlar o que se passava na TV. Era realmente uma máquina sensacional. E os ministros ficaram super empolgados com aquela novidade e resolveram levar até o rei. Majestade, esta é a única, a melhor, a mais fantástica máquina que já existiu. E o rei ficou muito empolgado e queria saber tudo o que essa máquina era capaz de fazer. Então os ministros contaram para eles as maravilhas que a máquina poderia fazer. E falaram que essa máquina era única e absoluta, feita especialmente para o reino dele. O rei ficou muito orgulhoso e falou: adoro coisas absolutas. Então, os ministros ligaram a máquina. E a máquina já foi logo dando ordens. Ela controlava as pessoas. Tira o dedo do nariz. Coloca a máscara, ministro. Ela controlava os bichos. Cala a boca, louro. E assim ela ia controlando tudo. No início, a máquina deu muito certo. Ela resolveu todos os problemas do reino. Mas com o tempo, ela começou a dar uns defeitos. De repente, em vez de plantar feijão, a máquina começou a plantar mandioca. Em vez de deixar o sinal fechado, ela só deixava o sinal aberto. Ela fazia muita confusão, confundia as coisas, trocava os pés pelas mãos. E aí começou a ficar difícil e o povo começou a reclamar. Este reino está uma bagunça. O rei não faz nada. O outro dizia: o rei não sabe de nada. Onde está o rei, afinal? Ele está em seu castelo, olê, olê, olá. Ele está em seu castelo, olê, seus cavaleiros. Eu queria muito vê-lo, olê, olê, olá. Eu queria muito vê-lo, olê, seus cavaleiros. Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá. Mas o muro é muito alto, olê, seus cavaleiros. Os ministros começaram a ficar preocupados. O povo estava se revoltando e o reino começou a ficar uma bagunça. E o rei não podia descobrir nada, porque ele acreditava que tudo estava às mil maravilhas, tudo funcionando muito bem, tudo dando certo e o povo muito feliz. Então um dia o rei resolveu fazer um passeio pelo reino para ver essas maravilhas que a máquina estava fazendo. E então os ministros começaram a pensar: onde nós levaremos o rei? Tinha alguns lugares mais próximos do castelo onde tudo funcionava direitinho. A máquina fazia tudo perfeitamente bem. Então resolveram levar o rei para conhecer esses lugares, nessas imediações bem pertinho do castelo. O rei foi e ficou muito satisfeito, mas ele queria ver mais. Então o rei pediu aos seus ministros
que o levassem a esses lugares mais distantes. E os ministros começaram a ficar apertados. Como eles iam esconder o fracasso da máquina? Então o rei resolveu que gostaria de conhecer todo o reino e saber o que a máquina tem feito, também nas regiões mais distantes. E aí os ministros ficaram bem apertadinhos. Como eles iam esconder o fracasso da máquina, já que ela trabalhava bem só nas regiões próximas ao palácio. Quando eram mais distantes, a máquina só fazia besteira. Nessas regiões, a máquina empurrou as nuvens para bem longe. E aí, houve uma seca terrível. As plantas murcharam, os bichos morreram e fugiram. E o povo estava passando fome. Então eles tiveram uma ideia. Vamos enganar o rei. Montaram cenários com paisagens lindas, maravilhosas, para tampar o horror que estava nesses lugares onde a máquina só fazia besteira. Contrataram uns artistas para fingirem que era o povo. E quando o rei passasse, o recebessem na maior felicidade. E então foi assim. O rei saiu para visitar as regiões mais distantes. E quando passava, via cenários maravilhosos e paisagens de muita felicidade. Enquanto isso, o povo gritava: "Viva o rei! Viva o rei!" Gente, o rei ficou muito feliz. Mas de repente, começou a cair todos os cenários. Caía um por um. Os ministros ficaram desesperados. E o rei ficou sem entender nada. E o rei ficou perdido. O que está acontecendo? Olê, olê, olá. O que está acontecendo? Olê, seus cavalheiros. A verdade apareceu. Olê, olê, olá. A verdade apareceu. Olê, seus cavalheiros. Gente, no meio do desespero, os ministros ainda tentavam chamar o pessoal do circo para ajudar a reerguer os cenários, mas já estava tudo no chão, não tinha como esconder a verdade mais. E eles resolveram fugir, saíram correndo no meio do povo e o povo atrás dos ministros. O rei, sem entender nada, entrou na correria também. Ele não sabia o que fazer e tentou fugir para outros lugares. No meio do caminho, perdeu a coroa, perdeu o cedro, perdeu o manto e aquele jeitão de rei. O rei correu, 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 até que viu um casebre bem simples, no meio de uma região de mata. Então, ele pediu ajuda. "Por favor, sou um estrangeiro, vocês poderiam me abrigar?" Sentados à mesa, os moradores começaram a contar a história daquele reino para o então estrangeiro. E disseram que inventaram uma máquina e que os ministros inventaram cenários para não mostrar ao rei a realidade do que estava acontecendo. Todos estavam muito pobres e passando fome por causa da máquina. Então, o rei ouviu aquilo e ficou muito pensativo. E eles falaram também: "O rei não manda nada, ele não sabe de nada." O rei, fingindo-se de estrangeiro, perguntou: "Aonde fica o castelo?" E eles mostraram um lugar muito, muito distante, para além das nuvens. Dava para ver apenas a torre do castelo. E o rei pensou: "Não sei de nada. Como poderei ouvir ou saber de alguma coisa se estou tão distante do povo?" Então o rei resolveu se revelar. Se apresentou como rei. E as pessoas ficaram muito revoltadas. Eles disseram: "Você é muito irresponsável. Você não sabe da nossa realidade. Você nunca cuidou do seu reino. Nos deixou nessa situação de extrema pobreza e de fome. Você nunca nos viu. Você sempre esteve do lado de lá do muro." O povo diz: "Pode deixar, colocaremos tudo no lugar." Então o reino foi consertando, consertando, e hoje todos trabalham felizes e contentes.